E aí, meu povo lindo, Shalom, graça e paz, tudo bem? Ian Guzmão aqui, tô passando para quê? Para fazermos mais uma live do Profiteia, né? Estamos online. Deixa eu colocar aqui nosso padzinho para ir gerando o ambiente aqui. Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui no Profiteia, com os testemunhos que eu tenho recebido, com as palavras que têm vindo da parte das pessoas, como Deus tem atuado, tocado. Eu estou de verdade muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Então vou aguardar vocês entrarem. Hoje a gente teve alguns minutinhos de atraso, né? Aí no Profiteia, então estou aguardando, vou aguardar vocês entrarem. Enquanto vocês entram, eu vou aqui colocando meu padzinho aqui pra gente chapar junto hoje. Nosso padzinho, aleluia. Vamos aí, vamos aguardar, vou aguardar vocês entrarem. Geralmente eu dou uns 5, 10 minutinhos, vou dar um tempinho aí pra vocês poderem entrar também, tá bom? E aí, Bela, Shalom, tudo bem? Belinha entrou aí já, Belinha já tá aí com a gente. Eu vou aguardar vocês entrarem. Hoje eu atrasei um pouquinho, né? A gente teve um atraso aí de 8 minutinhos. Fui eu que atrasei, a gente tá tendo culto normal. Cheguei em casa já era 9h30, fui comer alguma coisa. Então a gente teve um atrasinho na live de hoje, mas já estamos aqui, né? Vamos lá. Guia prático sobre o jejum. Não saiu por quê? Não saiu porque Ian estava com suspeita de Covid. Sim, eu gripei essa semana. Nessa gripe fiquei com suspeita de Covid. Então passei a semana toda em casa, sossegado, mas ao mesmo tempo me sentindo muito indisposto. Me sentindo indisposto, na verdade. Não fiquei muito, não. Fiquei indisposto. Então por isso eu não mexi no guia de jejum. Mas eu vou enviar para o pessoal hoje à noite. Eu vou até, meu amigo Pastor Jomas entrou aí e eu quero, inclusive, agradecer alguns adendos que ele fez. Então, o guia prático vai sair com umas correções que meu amigo Pastor Jomas me deu alguns direcionamentos aí. E eu já vou colocar no guia prático do jejum esses direcionamentos que ele me deu, tá bom? O guia prático sai até segunda-feira, eu estou encaminhando para vocês no WhatsApp o guia prático sobre o jejum. O guia prático sobre o jejum e vai estar também no nosso grupo do Telegram. Se você tem Telegram e não está no nosso grupo do Telegram, é só você ir na bio do meu Instagram, tem lá o link de acesso gratuito ao nosso canal do Telegram, onde a gente posta tudo o que a gente produz do Profiteia, a gente posta lá no nosso canal do Telegram, para você ter acesso gratuitamente. Então a gente tem todos os guias práticos lá, tudo que a gente já falou no Profiteia até hoje, a gente tem tudo escrito aí, né? Eu estou inclusive aqui no meu celular, aqui aberto, o guia prático sobre o dom de línguas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que a gente fez nas lives passadas. O guia prático sobre o dom de línguas está aqui. Eu quero inclusive ler algumas coisas que tem aqui no guia prático. Se você, por acaso, quiser o guia prático do dom de línguas, caso você não tenha pego o guia prático do dom de línguas, os guias práticos dos dons do Espírito que a gente fez, então, ó, tem aqui, tá bom? O guia prático, é só me pedir que eu encaminho para você, me chama no privado que a gente encaminha o PDF aí do guia prático, que a gente está produzindo o nosso livro agora, né? A gente até mudou de nome, não vai ser um e-book, vai ser um livro digital, né? Porque o conteúdo ficou muito extenso, o e-book geralmente é mais curto. A gente está produzindo um conteúdo mais denso, né? Um conteúdo maior, então ele não vai sair como e-book, vai sair como um livro digital, né? São mais páginas, o conteúdo é mais extenso. Então logo logo a gente está lançando aí. A demora de não ter sido lançado ainda é minha. Não é a equipe do Profiteia, né? Eu tive muita correria recentemente, trabalho, questão de família, tive que viajar para cuidar de gente da família. Então, literalmente eu fiquei sem tempo para estar produzindo o e-book, mas logo logo a gente está lançando aí, como eu falei, não será mais um e-book, será um livro digital. Qual é a diferença? A diferença é que o livro vem com muito mais conteúdo, o e-book é mais curtozinho, a gente vai produzir um livro aí com mais conteúdo
e breve esse livro digital vai virar um livro físico. Sim, vamos lançar um livro sobre os dons do Espírito Santo, né? Vai estar lá e depois vai sair o livro sobre as disciplinas espirituais, com tudo que a gente ministrou aqui, vai estar contido lá no livro lá também, tá bom? Eu vou dar mais alguns minutinhos aí para vocês irem entrando. Meu amigo pastor Jonas entrou, falou que esse canal é bênção demais, aleluia. Guilherme Gui entrou aí, glória a Deus. Ian Shalom, Shalom Gui, tudo jóia? Deixa eu ver quem mais entrou. Meu amigo pastor Jonas, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Terezinha, minha sogra, linda, maravilhosa, a melhor sogra do mundo, tá aqui online também. Glória a Deus, aleluia. Eu amo vocês, vocês são preciosos. Claudete lá de Guanabi entrou aí, mulher de Deus, aleluia. Esse povo manto aí de Guanabi, saudades de Guanabi, saudades demais desse povo lindo de Guanabi, saudades. Net tá aí online, Shalom Net, tudo bem? Eu vou fazer uma propaganda rapidinho, que não é merchan, é uma propaganda. Eu tenho aqui ainda livros do apóstolo Herles. Para quem não assistiu, tem uma live aqui embaixo, chamada Avivamento, uma experiência pessoal. Queridos, a live foi incrível. E eu ainda tenho disponível aqui vários exemplares do livro do apóstolo Herles, Avivamento, experiência pessoal. Querido, o livro é incrível. Eu li o livro em 2 sentadas. Eu só não li em uma, que o primeiro dia que eu peguei para ler eu não tive tempo. E aí eu não li o livro em um dia, mas da outra vez que eu sentei para ler, acabou o livro. O livro é muito bom, muito didático, conta a experiência de vida pessoal dele incrível. É a experiência pessoal de avivamento dele. Ele é um cara conectado com os seus, ele é um homem de Deus. Então, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que esse livro vai mexer com sua vida. Mexeu com minha vida, me ativou de novo para uma plataforma nova de busca. Estamos entrando nela, né, em novas dimensões de busca pelo Senhor aí. Então, vai ser impactante para a sua vida. Se você quiser adquirir o livro, me chama no direct. O livro custa apenas R$25. R$25. O livro é sensacional. Custa apenas R$25. Eu, inclusive, lembrei que eu tenho que entregar o seu, viu, Jonas? Tenho que te entregar seu livro essa semana. O Jonas comprou e falou, não, fica aí, quando eu precisar eu te peço. Mas do jeito que o livro sai, é capaz de vender e depois eu ficar sem seu livro. Então vou te entregar logo. Entrou aí Ró, paz, Ró, tudo bem? Como vão as coisas aí em Guanabi também? Ró é de Guanabi também, aleluia. Então vamos lá, meu povo, vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre oração em línguas. Eu não vou falar hoje sobre o dom de línguas. Nós vamos falar sobre oração em línguas, sobre os benefícios disso para a sua vida, como isso vai ativar você, como isso vai mexer com você, como isso vai levar você para um novo nível de revelação, como isso vai levar você para um novo nível de compreensão, como isso vai mudar a sua vida espiritual, como isso vai ativar você, como isso mexeu com a história de homens de Deus, como homens de Deus usaram esse segredo da oração em línguas para mudarem de plataforma, para irem para uma nova dimensão, como Deus tem usado essa ferramenta poderosa para mudar a história de uma geração, sabe? Oração em línguas é uma ferramenta poderosíssima e eu compartilho assim de uma experiência pessoal minha. No início da minha caminhada eu não era um cara que eu tinha uma devoção na oração em línguas, eu não tinha um costume de oração em línguas e hoje basicamente tudo que eu oro é em línguas hoje. Basicamente, todo o meu tempo de oração é em línguas. Eu tive um tempo com o Senhor hoje de mais de 2 horas e basicamente todo esse tempo foi orando em línguas. Basicamente todo esse tempo. Então, eu estou aqui incendiado, eu espero que isso que está queimando aqui em mim vá para o ambiente onde você está, incendeie você. Mas eu estou queimando. Eu estou queimando aqui. Por quê? Porque a oração em línguas ela é uma chave para atrair a glória de Deus para a sua vida. Ela é uma chave para atrair mais do Espírito Santo para você. Ela é você orar de forma muito mais assertiva, sem você entender aquilo que você está orando, mas seu espírito ora bem. É isso que o texto bíblico fala, que seu espírito ora e ora bem. E aí eu não entendo o que eu estou orando, a gente vai entrar nisso. Eu expliquei isso na live sobre o dom de língua. Se você quiser, preste atenção. Eu não entendo o dom de língua. Você vai descer aqui no Instagram,
Lá embaixo tem uma live só explicando o dom de línguas. O que é, para que serve, vou relembrar algumas coisas aqui hoje. Mas o mais importante, se você tiver alguma dificuldade de compreensão em relação ao dom de línguas, você vai descer, vai lá embaixo no Instagram. Tem uma live todinha explicando sobre isso e tem esse PDF aqui, ó. Se você quiser, eu encaminho para você também o PDF. Só você me chamar no privado que eu encaminho para você o PDF aí sobre o dom de línguas. Basta você me pedir, eu encaminho para você um material que a gente produz de maneira gratuita, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade de compreender em relação ao dom de línguas, mais abaixo tem uma live. Hoje nós vamos falar sobre a prática. O que isso vai causar em você, quais são os benefícios, como isso vai ativar a sua vida, como isso vai mudar a sua história, como isso pode levar você de uma plataforma do natural para viver o sobrenatural de Deus. Se você quiser andar no sobrenatural, você precisa aprender a ter uma vida de oração em línguas. E aí, nós vamos orar aqui, eu já quero começar a compartilhar com vocês sobre a oração em línguas, ok? Eu vou usar até o guia prático aqui para dar uma passadinha na explicação básica para depois a gente entrar nos benefícios disso, tá bom? Então, queria que você fechasse o olho aí onde você estiver, ou não, se você quiser orar de olho aberto, tudo bem, não tem dogma em relação a isso, mas eu queria que você orasse comigo aí onde você estivesse, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Temos graças por esse momento, pela tua bondade, pela graça, pela misericórdia do Senhor, por como o Senhor tem cuidado de nós, pelo alcance que o Profeteia tem tido, pelas vidas que tem tocado, pelos testemunhos que eu tenho recebido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem movido, pelas vidas que estão sendo transformadas, como eu tenho escutado o testemunho de pessoas que tiveram a vida virada, uma chave virada na vida dessas pessoas e que elas foram completamente transformadas por uma palavra, por um direcionamento liberado, por um ensino liberado. E Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te honro, eu te exalto por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Todo mérito é seu, toda honra é sua, toda glória é sua, e que somente o Senhor seja honrado, exaltado e glorificado em tudo isso. Para a Profeteia existe um único propósito, de glorificar o seu nome, Jesus. Toda honra e toda glória seja direcionada ao seu trono. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor anseia falar conosco. Abra o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos em Lucas 24. Abre o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos 16, para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, derrama a unção de sabedoria e de revelação sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, né? Já passou aí, eu dou sempre esses 10 minutinhos inicial para vocês entrarem. Então, eu queria convidar vocês primeiro, abre sua Bíblia em Marcos, ok? Marcos, vai para o livro de Marcos. Meu celular está se intrometendo aqui. Abre sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos 16, 17. Só para a gente fazer uma explanação rápida sobre para quem é o dom de línguas, quem pode receber, quem pode ter, quem pode fluir nele. Amém? Então abre sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Amém? Eu vou aguardar vocês abrirem. Quem for abrindo aí, coloca um foguinho aí para mim saber que vocês já acharam. Quem achou o versículo aí, o capítulo, coloca um foguinho aí na tela para a gente poder começar a compartilhar. Eu vou falar sobre o dom de línguas, quem pode ter agora, só para você entender isso, e a gente desenvolve. Se você quiser aprender mais sobre o dom de línguas, aí sim você corre lá para a live, ok? De dom de línguas e interpretação de línguas, que foi mais abaixo. Então, Marcos 16, 17, diz o seguinte, vem comigo. Quem achou, coloca um foguinho aí na tela, coloca um legalzinho. Quem achou, foguinho, um legalzinho aí na tela. Eu vi Ró me pedindo o guia, você me chama no privado depois da live que eu encaminho para você o guia, tá bom, Ró? Quem achou, coloca um foguinho aí, coloca um legalzinho, coloca um joinha. Quem achou, coloca algum sinal aí de que vocês estão comigo. Vamos interagir aqui, eu quero a interação de vocês também. A nossa escola profética online, né, o Profeteia, estamos liberando aí esses segredos, esses códigos, e são coisas que mudaram a minha vida. E como eu cumpri esses princípios, mudaram a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Amém? Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte, vem comigo.
Estes sinais acompanharão os que creem. Em seu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ok? Tá comigo? 16, 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Se você crê em Jesus, você já tem direito a falar em línguas. Os meus, em meu nome, expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Pronto, entendendo aqui. O que é oração em línguas? É uma linguagem sobrenatural de oração que vai edificar o seu espírito. A oração em línguas tem um propósito: edificar o seu espírito, trazer edificação para o seu espírito. Quem pode orar em línguas, Ian? Todo mundo pode orar em línguas. O dom de línguas, a oração em línguas é para todos. Oração em línguas é para todo mundo, sim. Todos podem orar em línguas. Existe uma diferença da oração em línguas para o dom de línguas. O dom de línguas ele é acompanhado com a interpretação. A oração é uma linguagem sobrenatural de oração para a edificação do seu espírito, ok? Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, e aí eu quero pedir para você ir lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. E aí nós vamos agora começar a entender o que isso vai gerar em sua vida, como a oração em línguas pode transformar a sua vida literalmente, como isso pode mudar a sua vida, como isso pode transformar. Eu tinha uma certa dificuldade, eu tinha uma certa resistência à oração em línguas pela mesma dificuldade que todo mundo tem, pela mesma resistência que todo mundo tem. A gente não entende. Então eu achava que orar com entendimento era muito mais poderoso, eu achava que orar com entendimento era mais eficiente, eu achava que era mais importante eu ter mais tempo de oração com o meu próprio entendimento do que orar em línguas, e eu sempre tive uma resistência. Até que num determinado tempo um líder meu, um discipulador meu começou a incutir e começou a bater nisso. E algumas áreas da minha vida estavam travadas, algumas áreas da minha vida não rompiam, não cresciam, não avançavam, não iam além. E ele falou: Ian, o que está faltando em sua vida é prática de oração em línguas. E eu falava: será? Ele falou: será não, tenho certeza. Quando você começar a ter prática de oração em línguas, a sua vida com Deus ela desata, ela vai para outra dimensão. Tem o cara que é o grande, né? O grande percussor disso tudo, que escreveu o livro Orando no Espírito, Orando no Poder, né? Esse cara ativou David Robson ativou Luciano Subirá, e Luciano Subirá ensina muito sobre isso hoje. Mas qual é o segredo desses caras? Por que eles começaram a orar em línguas? Se você parar para orar 5 horas com o seu próprio entendimento, vai chegar numa determinada hora em que você cansa, em que você não consegue mais avançar na oração, em que você já orou pelas nações, você já orou pela sua família, já orou pela igreja, já orou pelos discípulos, já orou por todo mundo, e você não conseguiu ser efetivo na sua oração. Você vai perceber que suas razões de orar, elas acabam. Suas razões de orar vão embora. E aí, como continuar orando com entendimento? David Robson, ele fala que num determinado momento, ele sai do trabalho dele, Deus chama ele para o ministério, e ele decide passar 8 horas por dia orando. 8 horas por dia, orando a sós com o Senhor. Ele fala que no primeiro dia, em 30 minutos, ele ora por tudo que ele sabia que ele tinha que orar. E aí, depois de um determinado tempo, o que acontece? Ele acaba tudo que ele sabia orar, tudo que ele tinha entendimento, que ele tinha capacidade de orar, e ele começa a orar em línguas. Ele começa a gastar tempo orando em línguas. Ele fala: não tem mais pelo que orar, vou orar em línguas. E a partir daquele dia ele começa a gastar 8 horas por dia orando em línguas. 8 horas por dia, dedicando exclusivamente a oração em línguas. Ele gastava muito tempo a sós com Deus, como orando em línguas. E fala assim, no início o que ele percebeu? Ele disse que ele só tinha língua seca e boca cansada. Língua seca e boca cansada, só isso. Ele não percebeu inicialmente o que isso estava produzindo nele, o que isso estava gerando nele, como a oração em línguas estava mudando a vida dele. Ele não havia percebido ainda, ele não havia discernido, ele ainda não tinha ministrado ninguém. E passaram 6 meses ele orando em línguas sem ministrar ninguém, sem orar por ninguém. E onde que ele orava? Ele tinha um lugarzinho que ele ia lá numa igreja que o irmão cedeu para ele, e ele ficava lá orando essas 8 horas em línguas por dia, certo? 8 horas em línguas por dia ele orava. Num determinado dia, ele está em um lugar, certo? Ele está em um lugar. E nessa igrejinha que chamaram ele, ia ter um culto.
ok? Com um culto com um irmão lá, um pregador, respeito muito as linhas teológicas, então era um pregador de uma linha mais tradicional, né? E esse cara foi pregar e precisava encher a igreja, porque esse cara é um pregador internacional. Meu amigo Jonas marcou aqui, ó, quem quiser baixar o livro aí para poder ler sobre o livro, esse aí. E aí ele começa a orar 8 horas em dia. Nesse dia tem um culto, o pessoal chama ele para ir para o culto, e aí ele vai para o culto. E no que ele está no culto, o irmão lá estava lá pregando, né? Ele falava que aquela pregação monótona, né? Mais tranquila. Ele é um cara neopentecostal, acostumado com mover. Ele está lá, e aí o cara começa a pregar, e senta uma pessoa doente do lado dele, uma pessoa que tinha um problema de saúde, se eu não me engano tinha um problema na perna, ok? E essa pessoa tinha esse problema na perna, e de repente veio um desejo no espírito dele, veio uma palavra de conhecimento, falando: ore por ela, eu quero curá-la. E aí ele fala que ele reluta no primeiro momento, ele não se sente confortável, né, em orar por aquela pessoa naquele momento. Só que tinha 6 meses que ele estava orando em línguas. Repete comigo: 6 meses que ele vinha orando em línguas. Então, primeira coisa que você precisa anotar: quando você começar a ter prática nisso, sua vida vai começar a mudar, mas vai demorar um determinado tempo para que você veja os resultados reais, ok? Eu tenho prática de oração em línguas há muito tempo, de ter um tempo orando em línguas diariamente, de gastar tempo orando em línguas. Todo o meu devocional basicamente é feito orando em línguas. Eu oro conscientemente as palavras que Deus vai me dando, né, durante o tempo que eu estou orando em línguas, mas a maior parte do meu devocional é orando em línguas, orando no Espírito, né? E isso vai trazer uma dimensão de revelação poderosa para você. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, David Robson tinha 8 horas por dia orando, já fazia 6 meses. E aí, quando ele está naquele culto, o Espírito Santo direciona ele a orar por aquela pessoa que estava doente do lado dele. Ele levanta, pergunta para ela: eu posso orar por você? E ele fala: pode. Ela fala: pode. Só que na mente de um tradicional, quando ele fala assim: eu posso orar por você, o tradicional estava pensando: vai orar à noite, né? Quando ele for dormir, ele vai orar por mim. E aí ele se ajoelha naquele momento, próximo dos pés daquela pessoa, e começa a orar pela perna daquela pessoa, que ela estava enferma, ok? E aí quando ele começa a orar pela perna daquela pessoa, a pessoa é curada instantaneamente. Instantaneamente a pessoa é curada. Aquela pessoa foi curada e ela começa a se alegrar e saltar dentro do culto e correr, e ela começa a comemorar que ela foi curada, tal. E aí a pessoa nem percebe, mas ela bagunça o culto todinho naquele momento. E aí ela vai lá e fala: quem aqui está doente? Aí as pessoas falam assim: eu tô doente. Aí ele fala: ele vai orar por vocês e você vai ser curado. E aí naquele momento, cada pessoa que estava doente naquela reunião recebeu uma oração por cura, e todas as pessoas foram curadas. Todas as pessoas que estavam presentes naquela reunião foram curadas. E aí ele sai daquele culto aos prantos, chorando, se derramando em lágrimas, porque ele fala para o Senhor assim: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Como o Senhor pode me usar a mim, Senhor? Ele se considerava indigno de ser usado. E aí Deus fala algo para ele que é a chave de uma vida de oração em línguas. Por isso que o nome do livro é Andar no Espírito, Andar no Poder. Porque ele fala assim: David, sem querer, você descobriu uma fonte e uma chave para atrair o meu poder para a sua vida. E ele fala: você descobriu, David, a oração em línguas. Pegou? O segredo para uma vida no sobrenatural. Se você quer andar no sobrenatural. Se você não quiser, desliga seu telefone e sai dessa live agora. Se você não tiver interesse de andar no sobrenatural, você pode sair. Isso aqui não é para você se você não quer sobrenatural. Se você quer viver no sobrenatural, pronto, isso aqui é para você. Se você quer ter um nível maior de revelação, pronto, isso aqui é para você. Se você quer níveis maiores de entendimento e de compreensão, pronto, isso aqui é para você. Se você quer andar no poder de Deus. Se você não quer, desliga o celular, sai da live agora, se você não quiser andar no sobrenatural. Não é para você essa live. Isso aqui é para você que quer andar no sobrenatural, que quer gastar tempo andando, orando no Espírito,
para atrair o poder de Deus para sua vida. 6 meses ele orando, sem ver resultados, sem aparentemente ver a transformação. Quando ele impôs a mão sobre alguém, ele não percebeu o que ele tinha traído para a vida dele. Ele não tinha caído a ficha ainda do que tinha acontecido dentro dele, porque o que estava acontecendo era por dentro, não era por fora. O que estava sendo fortalecido era o espírito dele. O que estava sendo fortalecido, edificado, era o espírito dele, não era o entendimento, não era a palavra dele que estava mais poderosa, não. O espírito estava sendo fortalecido. E é isso que Paulo promete para nós em 1 Coríntios capítulo 14. E você vai abrir junto comigo 1 Coríntios capítulo 14. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Ok? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. E qual é a disciplina de hoje? Oração em línguas. Se você mergulhar numa vida de oração em línguas, eu tenho certeza, em menos de um mês você não é mais a mesma pessoa. Um mês orando em línguas todo dia. Separe 1 hora do seu dia para orar em línguas. Eu tenho certeza que um mês você não é mais a mesma pessoa. Se em um mês orando em língua todo dia você não for a mesma, você for a mesma pessoa ainda, eu paro o profetéia. Eu paro o profetéia. Se um mês tendo prática diária de oração em língua, sua vida com Deus não tiver mudado, eu acabo com o profetéia. Compromisso meu, pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, ou seja, não é direcionado aos homens, não é para ser interpretado, não é para ser entendido pelos homens, é para ser entendido pelo Espírito. Oração em línguas não é para falar com gente, oração em línguas é para falar com o Espírito, é para falar com Deus, é para edificar o seu Espírito. Se você quer entender a diferença, vai na live lá que eu explico dom de línguas e oração em línguas. Aqui hoje é só para explicar os benefícios de uma vida de oração em línguas e como essa disciplina é fundamental para a sua vida. Então, quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Pronto, está aí. A oração em línguas é direcionada a Deus, é direcionada ao Espírito de Deus, é direcionada ao Senhor. Para quê? Porque nenhum homem entende, sendo que em espírito fala mistérios. Pronto. Não é para ser entendido, não é para ser compreendido, não é para ser entendido pela sua mente, não. É uma oração que vai edificar o seu espírito, vai fortalecer o seu espírito, vai ativar o seu espírito, vai ativar as faculdades espirituais, vai ativar seus dons espirituais, vai ativar as faculdades espirituais. Você quer ver uma coisa que a oração em línguas vai trazer de forma efetiva para você? Suas faculdades espirituais ativadas. Você vai ficar mais sensível, você vai ouvir a voz do Espírito Santo com mais facilidade, você vai ter mais palavras de conhecimento, você vai discernir Deus com mais facilidade. A Bíblia, querido, vai se abrir diante dos seus olhos, você vai começar a andar em revelação. Seus dons, suas faculdades espirituais são levadas para outra dimensão quando você tiver prática. Esse era o segredo do apóstolo Paulo. Eu falei do segredo de David Robson. David Robson, a partir daquele dia, começou a viver uma plataforma de sobrenatural extraordinária, dedicando muito tempo da vida dele a orar em línguas. E outra coisa, entenda isso aqui, você não precisa estar num quarto trancado para orar em línguas. Você pode orar em línguas em qualquer lugar. Eu oro em línguas no trabalho, eu oro em línguas na rua, eu oro em línguas na moto, eu oro em línguas enquanto eu estou orando, eu oro em línguas enquanto eu estou lendo Bíblia, eu oro em línguas quando eu estou no ônibus, eu oro em línguas em tudo que é lugar que eu estou. Nós desenvolvemos, o primeiro dogma que eu quero quebrar na sua mente, nós criamos, ou foi criada, uma linha de pensamento que oração em línguas é só para aquela hora do mover no culto. E aí, naquele determinado momento eu oro em línguas, naquele determinado momento eu solto uma rajada de línguas. E aí eu quero desmistificar algo, destravar a sua mente. Oração em línguas pode ser feita no culto, mas ela não é algo para ser feito no culto. Ela é algo para você fazer o dia todo. Porque oração em línguas é uma ferramenta de Deus para que você ore enquanto você não pode estar no teu quarto. Ela é uma ferramenta de Deus para que você permaneça orando no Espírito em todo tempo. Não é isso que Efésios fala para a gente? Orando no Espírito em todo tempo. Você consegue ficar 24 horas por dia orando? Não. Mas você consegue passar uma boa parte do seu dia orando em línguas.
porque você não precisa parar para fazer isso. Você não necessita de concentração, eu não necessito de entendimento para orar em línguas, não. Eu necessito só do meu espírito ativado. E eu fico em todo lugar que eu estou. Enquanto isso, querido, você está malhando o seu espírito, você está fortalecendo. A oração em línguas tem um propósito: edificar o seu espírito. Edificar o seu espírito, tratar o seu espírito, fortalecer o seu espírito. 1 Coríntios 14, 15. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica frutífera. Então orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, enquanto você ora no Espírito, você está fortalecendo, edificando o seu espírito. Você está construindo algo dentro de você, enquanto você gasta tempo orando no Espírito, em todo tempo, em todo momento. Não tem como você ficar o dia todo orando com o seu entendimento. Não, a oração com entendimento é necessária, é fundamental. Você ir para o seu quarto, liberar decretos, liberar palavras de amor para Jesus, mas você precisa desenvolver prática de oração em línguas. Não estou falando sobre teoria. Meu amigo pastor Jomas falou, era tratada como uma roupa de casamento, só para usar em ocasiões especiais. É algo que é feito para ser usado o tempo todo. E Paulo ainda fala aqui, quer ver? Paulo ainda fala aqui, cadê o texto? 1 Coríntios 14, 18, ele fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. E aqui eu te dou o segredo, porque Paulo foi o que teve o maior nível de revelação. O segredo. Quem fala sobre orar em línguas nas Escrituras? Quem é o único que se refere ao assunto? Quem é o único que se ensina sobre o assunto? Quem é o único que se importa com esse assunto? O único que tinha uma vida incessante de oração em línguas. Jomas falou, por isso a vantagem de a gente não entender, porque não depende da nossa mente, depende do seu espírito. E aí, trazendo para a Bíblia diz que o seu espírito está pronto. Você pode se utilizar em qualquer momento. Eu oro em línguas enquanto eu trabalho, enquanto eu mexo nas coisas do meu computador da empresa, enquanto eu me dirijo, indo para a rua, fazendo coisas da empresa, eu estou orando em línguas. É só eu sentir saudade de Jesus ali durante o dia que eu começo a orar em línguas. Eu começo a atrair a presença dele para onde eu estou, através da linguagem sobrenatural de oração. Oração em línguas é uma linguagem sobrenatural para oração. Oração. É como se Deus dissesse para você, eu estou te dando uma ferramenta e uma forma de permanecer conectado comigo 24 horas por dia, sem você precisar exatamente parar para pensar em mim. Mas seu espírito, querido, ora bem. É o que a Bíblia fala. Quem ora, quando você ora em línguas, o seu entendimento fica infrutífero, mas o seu espírito ora bem. Quer orar bem? Comece a orar no espírito. Quer ter vida efetiva de oração? Comece a orar no Espírito. Quer viver o sobrenatural de Deus e atrair a glória de Deus para a sua vida? Comece a ter prática de oração em línguas. Eu já faço um desafio aqui para vocês. Separe 1 hora do seu dia para orar em línguas todos os dias. No seu quarto, na rua, no trabalho. Não precisa de um lugar específico. Você só precisa edificar o seu espírito. Nós ensinamos sobre isso muito constante aqui, que é orar em línguas. Orar em línguas é malhar o seu espírito. Quando você malha o corpo fica forte. Quando você exercita o corpo fica forte. A forma que você tem de exercitar o seu espírito é através de uma vida de oração em línguas. Judas 1, versículo 20, ele diz assim, edifique-se. Preste atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
Preste atenção. Edifique a sua fé. Edifiquem-se, porém, amados irmãos, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Você quer ter uma fé para viver no sobrenatural e andar no sobrenatural, você precisa aprender a edificar a sua fé. E como que eu edifico a minha fé, Ian? Orando no Espírito. O que Jonas falou aqui é sensacional. Oração em línguas é a senha que nos conecta à sala da diretoria. É um telefone particular com o trono de Deus. É uma ligação direta com o trono de Deus. E quando você tiver prática de oração em línguas, você está numa conexão direta com o trono de Deus, liberando para o trono e recebendo do trono, liberando para o trono e recebendo do trono, instantaneamente, sem passar por secretário, sem passar por anjo, sem depender de um anjo se mover nos céus para ouvir sua oração. Não, é uma conexão direta com o Espírito de Deus. E toda vez que você ora no Espírito, você está se conectando diretamente com o trono de Deus. E como eu faço, Ian, para intensificar a minha fé? Como eu faço para crer? Como eu faço para entrar numa plataforma de sobrenatural? Você fala de sobrenatural, Ian, eu olho e eu anseio, mas eu, sei lá, eu não consigo viver. Eu estou te dando a chave aqui agora, querido, para você entrar na sua maior dimensão de fé, para você entrar na maior dimensão do sobrenatural que você já pensou em viver na sua vida, para você entrar na maior plataforma de revelação de todas, edificando a sua fé, orando no Espírito. E o que é edificar a fé? É crescer a sua fé, que é uma edificação. Uma edificação é uma construção que começa nos fundamentos, e quanto mais eu edifico sobre ela, ela cresce e se torna um edifício, ela cresce e se torna uma casa. Como você edifica a sua fé, ainda que hoje ela seja pequena? Orando no Espírito, adicionando fundamentos espirituais na sua vida de oração. Mas eu não entendo, mas o seu espírito está sendo fortalecido. Eu não entendo, mas o seu espírito está sendo edificado. Eu não entendo, mas quando você precisar, querido, da sua fé, ela vai estar ativada e disponível. Eu sempre fui um cara bom de Bíblia. Eu sempre fui um cara fera de Bíblia. Eu já li 120 capítulos da Bíblia num dia. Sempre fui um cara fera de Bíblia. Mas parecia que a Bíblia estava fechada para mim. Eu não entendia. Eu não tinha revelação. Eu tinha conhecimento teológico, eu tinha conhecimento de palavra, de doutrina, de história da igreja. Mas quando eu comecei a ter uma vida de oração em línguas, querido, parece que me deram outro livro para ler. Pareceu que me deram outra Bíblia. Uma Bíblia que eu nunca tinha lido, parece que caiu diante de mim. Porque quando eu peguei a palavra para ler, querido, depois que eu comecei a ter uma vida de oração em línguas, essa Bíblia abriu diante dos meus olhos. E eu comecei a entender quanta coisa profunda. Você sabe por quê? Porque quem ora em línguas, ele fala em mistérios com Deus. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Caiu do céu agora. Quando você ora em línguas, você está falando em mistérios com Deus. Ou seja, Deus está comunicando mistérios ao seu espírito. E o seu espírito está comunicando mistérios a Deus. Mas esses mistérios que Deus comunica ao seu espírito, eles ficam armazenados dentro de você. Eles ficam guardadinhos aí dentro de você. Esses mistérios estão dentro de você. E aí quando você abre a Bíblia, a parte legível desses mistérios, esse mistério que está dentro de você vai saltar e vai se revelar nas Escrituras para você. Presta atenção nisso. Quando você ora em línguas, você atrai mistérios e revelações dos céus para dentro de você. E quando você abre as Escrituras, esse mistério que está dentro de você salta e se torna revelado através da Bíblia. Quer ter revelação, quer ter um maior nível de revelação, atraia os códigos e os segredos de Deus através de uma vida de oração em línguas. Você ora em mistérios, atrai os mistérios de Deus para dentro de você. E quando você abre essa Bíblia, querido, esses mistérios que Deus já colocou dentro do seu espírito, agora eles saltam e se transformam numa revelação escrita. A Bíblia é um livro selado daqueles que não têm uma vida de oração em línguas. Entendam isso aqui. Você lê
e não entende, mas quando você desenvolve uma vida de oração em línguas constante, de prática disso, você vai atrair para o seu espírito ativação. E com o seu espírito ativado, esse livro se torna vivo para você. Aí não é mais teologia, aí não é mais só doutrina, aí não é mais só ensino, se torna revelação. Eu já tinha lido a Bíblia umas 5 vezes. Eu ainda não tinha um nível de revelação que eu esperava ter. Eu já li a Bíblia toda 6 vezes. Estou indo para a 7ª agora. Eu tinha parado de ler cronologicamente, estou voltando a ler cronologicamente agora. Mas eu já li todas 6, estou indo para a 7ª leitura da Bíblia agora. Minha meta é chegar em George Miller. Ele leu 200 vezes na vida toda, eu só li 7 ainda, falta 193 vezes. Estou lendo a 7ª, né? Falta 193 vezes ainda para chegar em George Miller, eu tenho muito tempo ainda, né? Quando você tiver uma vida de oração em línguas, esse livro se abre diante dos seus olhos. Você atrai os mistérios de Deus para dentro de você. E aí quando você abrir a palavra, sabe os mistérios que estavam ocultos dentro de você? Os mistérios que você atraiu através da oração em línguas, os códigos espirituais que vieram para dentro de você através da oração em línguas, quando você abre a Bíblia, eles se revelam. Eles deixam de ser mistérios e passam a ser palavra revelada. E eu não sabia disso até agora. O Senhor me deu a revelação aqui, enquanto eu falava com vocês. Eu vivo isso na prática, mas eu não entendia. Enquanto eu falava com vocês, Deus me deu a palavra de conhecimento aqui. Trouxe a palavra revelada, o rema. Você entendeu? Orando em mistérios, atraindo para o Espírito dele a revelação. E quando abria a Bíblia, saltava diante dos olhos. Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então você tem vida de oração em línguas, atraiu para o seu espírito as revelações. Quando você abre a Bíblia se torna um livro vivo agora. Você consegue enxergar a palavra, você consegue entender, você ouve Deus falando com você mais claramente, porque seu espírito está ativado. Quando você ora em línguas, a primeira coisa que Deus te dá é a ativação do seu espírito. Qual era a manifestação da oração em línguas no Novo Testamento? Eram línguas como de fogo, ou seja, a maneira de atrair fogo de Deus para a sua vida é através de uma vida de oração em línguas. A maneira de atrair fogo de Deus para a sua vida é através de uma vida de oração em línguas, uma vida de oração no Espírito. Aprenda, gaste tempo orando em línguas todos os dias. Você vai ver como isso vai virar uma chave no seu espírito. Vai edificar a sua fé, ainda que você não perceba. É aquilo que Deus nos promete em Judas 1:20. Judas 1:20. Que a gente vai edificar a nossa santíssima fé orando no Espírito. E aí deixa eu te dar outra revelação. Como você santifica a sua fé? Você sabe que muitos de nós temos uma fé que não é santa. Temos uma fé em coisas equivocadas, temos uma fé manchada por crenças, por dogmas, por coisas que não são de Deus, por revelações que não vêm do trono, por coisas que não foi Deus que falou, né? Deixa eu só ver uma pergunta, me fizeram uma pergunta aqui. Alguém mandou um aleluia aqui, glória a Deus. Pensei que era uma pergunta. A gente chega... Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Quanto do que você crê é de verdade, verdade? Quanto daquilo que você crê é de verdade aquilo que é verdade, que é a revelação de Deus? Quanto daquilo que nós cremos de verdade é de Deus? Você já percebeu? E de vez em quando a gente descobre, tem umas coisas que a gente crê que não é de Deus, tem umas coisas que a gente pensa que não é de Deus. E o que é fé? Fé é a minha expectativa nas coisas que eu aguardo e que eu espero. E tem tanta coisa que a gente aguarda e que a gente espera, que está dentro de nós, que não vem de Deus. Como peneirar isso, Ian? Como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Orando no Espírito. A oração em línguas, ela vai santificar a sua fé. Ela vai alinhar a sua fé. Ela vai te dar discernimento. Ela vai te fazer entender o que é de Deus de verdade e o que não é. Você sabe por quê, querido? Presta atenção. Presta atenção. Quem nos conduz a toda a verdade? Quem é? O que a Bíblia diz?
Qual é uma das principais funções do Espírito Santo? É nos conduzir a toda verdade. Não é? Estou errado? É heresia? Não? Verdade, né? Uma das funções do Espírito Santo é nos conduzir a toda verdade. Como ele revela para você o que é verdade e o que é mentira? Tanto do que a gente crê, querido, não é bíblico. Tanta coisa que a gente pensa, que a gente acha, não é bíblico. Se eu parasse para citar aqui 10, 15 versículos, 10, 15 frases que a gente acha que é bíblica e não é, né? Eu passava aqui à noite com vocês citando coisas que foi ensinado para a gente que é bíblica e não é. A oração em línguas é o que Bruna colocou. A oração em línguas potencializa a sua fé. Ela vai tirar de dentro de você aquilo que você crê que é engano e vai deixar dentro de você aquilo que você crê que é verdade. Ela remove o engano de nós. A oração em línguas santifica a nossa fé, ativa a nossa fé. A oração em línguas ela vai ativar tanto sua fé que ela não vai deixar você crer naquilo que não é de Deus, aquilo que não é santo, aquilo que não é puro. Quando você... E aí eu quero te dar uma chave. Muita gente me perguntou, Ian, como é que eu faço para ativar meu discernimento? Ora muito em línguas. Eu tenho uma prática que eu vou passar para vocês um segredo. Quem é ministro da palavra, eu sempre antes de pregar eu oro pelo menos 1 hora em línguas. Antes de pregar eu oro 1 hora em línguas. E quando eu chego na hora da pregação, meu espírito está ativado, que chove revelação. Hoje eu orei 2h30, mais ou menos, em línguas. Essas revelações não vêm à toa, querido. Esse entendimento não vem à toa. A palavra revelada não vem à toa. Tem que ter algo ativando a vida no Espírito, para que você entenda as coisas do Espírito. Quando você ativar o seu Espírito, as coisas do Espírito se tornarão compreensíveis para você. Porque as coisas do Espírito são loucura para quem vive no natural. Mas para quem vive no sobrenatural, para quem tem uma vida de oração em línguas e é ativado no Espírito, querido, você pega a revelação muito fácil. Eu ouvi algo do Senhor hoje à tarde tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu estava orando, ele me deu uma palavra e quando eu abri o texto, ele falou algo comigo. Ele falou, Ian, é porque eu não posso falar aqui, eu vou entrar em outra coisa se eu começar a falar. Eu estou meio pirado nessa palavra que Jesus me deu hoje à tarde. Mas basicamente Jesus me diz assim, eu tenho fome. Eu tenho fome, Ian. E eu tenho fome de algo específico. E eu falei, Jesus, você tem fome? Ele falou, sim. E depois ele foi e me contou do que ele tinha fome. Naquele versículo da figueira, onde Jesus chega na figueira, vai procurar fruto na figueira e não acha. Ele falou, Ian, eu tenho fome. Eu tenho fome de algo. E eu perguntei, você tem fome de quê, Jesus? Ele falou, eu tenho fome de relacionamento com vocês. Aquela figueira, ela representava pessoas que parecem ser algo, mas não são. E eu vou entrar aqui e vai embora. E aí, Jesus, é para falar de oração em línguas. A figueira, ela só dá folhas quando ela dá fruto. A figueira só tem folha quando ela tem fruto. Quando Jesus viu folha na figueira, ele foi até ela e o texto fala que Jesus teve fome. E ele foi até a figueira. E quando ele chegou lá, só era a imagem, não tinha fruto. Tem tanta gente que tem uma imagem construída, mas que quando Jesus chega até você, ele não encontra algo que vai saciar o anseio que existe no coração dele de se relacionar com você. Aí ele falou, Ian, eu tenho fome de me relacionar com vocês. E aí eu falei, Jesus. E eu tô com uma pregação sobre fome e sede, né? Quem viu aqui falando da vida no secreto, eu tô com uma palavra sobre isso. Então Deus tá. Como que essas coisas vêm? Orando no Espírito. Eu tinha já 45 minutos, 1 hora ali. E não precisa gritar. Eu vi Casinha de Léa me perguntando como é que ora em línguas. Você tem que ser ativado nisso. Eu vou orar aqui para ativação de dom de línguas aqui hoje. Para você ser ativado na oração em línguas. Sai daqui chapado, tomado. Segredo de minha vida, querido. Você quer saber por que Ian é quem é em Deus? Por que é oração em línguas. Oração em línguas, oração em línguas mudou minha vida, transformou minha história.
Transformou minha história, querido. Oração, eu não estou falando de algo que sabe que é irreal. Mudou a minha vida, queridos. Mudou a minha vida, transformou minha história. Quando eu comecei a ter vida de oração em línguas, esse livro deixou de ser só um livro. Ele passou a ser vivo. Essa palavra, quando eu leio ela, ela salta aos meus olhos. Tem hora que eu estou lendo coisa aleatória na Bíblia e vi uma revelação. Meu espírito está ativado por causa da vida de oração em línguas. É fácil entender Deus porque você está conectado com Ele o tempo todo. Aí eu costumo dizer, presta atenção, quando você passa o dia todo orando em línguas, em vários momentos do dia, quando você entra no seu quarto de noite, você não tem dificuldade de acessar Deus. Porque você passou o dia todo conectado com Ele, no Espírito, mas passou o dia todo conectado com Ele. Quando você entra no quarto de noite, o céu está aberto sobre sua vida. Quando você entra no quarto de noite, você não tem dificuldade nenhuma de acessar os céus. Porque você passou o dia todo conectado com Ele. Quem entendeu? Aí eu entro no quarto de noite, solto 2, 3 palavras e começo a orar em línguas. Eu começo meu devocional sempre confessando pecado. Já fica uma dica aí, viu? Meu devocional, os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, é só confessando pecado, só pedindo perdão. Aí antes, se tu não pecou no dia, peço perdão do mesmo jeito. A Bíblia fala que a gente pega conscientemente e inconscientemente, então eu começo meu devocional logo pedindo perdão. Por quê? Eu sigo o que acontecia dentro do templo, ok? Eu sigo o que acontecia dentro do templo. Antes de você entrar para se encontrar com Deus, você tinha que se purificar. Então eu sigo isso. Entro no meu quarto, arrependimento. Oração em línguas, pedir perdão ali, confesso meus pecados, os que eu lembro, os que eu não lembro. Pedir perdão, pronto, começo a orar em línguas. O céu já está aberto. Não tenho dificuldade nenhuma de ouvir o Senhor, as coisas começam a fluir, essas revelações fluir. Eu não estou falando nada disso aqui de livro de ninguém. Isso aqui são minhas experiências com oração em línguas. É minha vida. Eu estou passando para vocês o que eu experimento de oração em línguas. Meu pastor Jonas colocou aí, Luciano Subirá, Antônio Cirílio, Gilberto Bertelli, Zermindo, outros heróis da fé em comum dos nossos dias tem isso. Todo homem de Deus da nossa atualidade que vive uma vida poderosa no Espírito tem uma vida de oração em línguas ali por trás. Eu conheço alguns deles pessoalmente. E eu sei que o segredo da vida deles, um dos, é a vida de oração em línguas. É a vida de oração em línguas. Deixa eu achar outro versículo aqui, para a gente continuar. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. 1 Coríntios 14, 18. Pronto, voltei aqui. Por que Paulo tinha o maior nível de revelação que todos? Paulo é o apóstolo que vem depois, entenda isso. Paulo é o apóstolo que vem depois. Paulo é o apóstolo retardatário. Paulo é o apóstolo que era para ter menos entendimento e menos revelação, porque ele veio depois. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Os outros discípulos caminharam com Jesus 3 anos, dia e noite, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, comiam com Jesus, jantavam com Jesus, tomavam café da manhã com Jesus, andavam com Jesus para tudo que é lado. Paulo chega e tem mais revelação do que todos os outros apóstolos. É incoerente, é irracional, é incogitável. Você olha para essas situações e fala, não tem como. Como é que Paulo vem depois e é o maior de todos os apóstolos? Opa, fiz uma besteirinha aqui. Fui mexer no tablet e fiz uma besteirinha. Pera aí. Só organizar aqui. Como é que Paulo vem depois? Como é que Paulo não viu Jesus pessoalmente? Como é que Paulo não sentou com Jesus? Como é que Paulo não andou com Jesus? E teve o maior nível de revelação? Me explica isso. Deixa eu botar essa caraminhola na sua mente aqui. Como é que Paulo, não conhecendo Jesus fisicamente, escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento? Como é que o cara escreve, se eu não me engano são 16 cartas, são quantas? 16 cartas de Paulo? Alguém que tá mais conectado que eu nisso aí? 16 cartas de Paulo? 16 cartas de Paulo. É isso mesmo, são 16 cartas de Paulo. 16 cartas, o cara escreve 16 evangelhos, 16 cartas, 16 direcionamentos que nós temos até hoje, e ele não viu Jesus fisicamente. Me explica isso. Me explica. O que Paulo entendeu que foi o diferencial na vida dele? O que Paulo compreendeu que foi o diferencial na vida dele? Quem é o apóstolo que mais fala sobre a vida de oração no Espírito? Quem é o único apóstolo que fala sobre a vida de oração em línguas?
que é o único apóstolo que fala assim, 1 Coríntios 14, 18, eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo entrega aqui o segredo dele, querido, de ser o maior homem de revelação que já existiu. Paulo não só foi o que teve mais revelação, como foi levado ao terceiro céu, como viu Jesus na eternidade. Foi levado para uma dimensão de revelação que nenhum dos outros apóstolos teve. Foi levado para uma dimensão de compreensão das escrituras que nenhum dos outros apóstolos teve. Tem uma hora que o próprio Pedro fala assim, cara, as coisas que Paulo fala são difíceis de serem compreendidas, mas são do céu. Aí eu pergunto, é difícil para quem? É difícil para quem não tem uma vida de oração em línguas. Quando você, querido, começa a desenvolver uma vida de prática de oração em línguas, as mesmas revelações que saltaram no espírito de Paulo vão saltar no seu. Por que que Paulo foi o apóstolo que teve mais revelação? Porque ele foi o que mais se aprofundou na vida de oração no espírito. Paulo foi o que teve maior nível de revelação, porque foi o que mais se aprofundou na vida de oração no espírito. Aí você fala, mas Paulo era Paulo. Paulo viu Jesus, ué. Se você entrar numa vida de oração em línguas profundas, você vai ver ele também. Eu já tive centenas, não dezenas, centenas de visões com Jesus. Centenas. E você quer saber segredo para isso? Vida de oração no Espírito. Se você me vê num culto, você vai me ver o tempo todo assim, ó. Eu fico ouvindo a palavra, ouvindo o pastor pregar, e fico aqui, ó. Orando em línguas. Ninguém está ouvindo, ninguém está vendo. Paulo fala, se não tem intérprete, você orar para baixinho, você e Deus ali, pronto. Tô orando em línguas, eu fico aqui, ó. Quem já me viu, enquanto tá recebendo alguma pregação, você pode observar, eu fico o tempo todo aqui. Por que, Ian, você fica orando em línguas durante a pregação? Porque eu não quero entender sua letra, eu quero entender o Espírito, tá ativando meu Espírito. Tem hora que na pregação eu pego palavra que ninguém pega, eu entendo coisa que ninguém entende. Por quê? Estou conectado no Espírito. Comece a utilizar o seu telefone particular com Deus. Você tem um número de Deus dentro de sua boca, um número particular de Deus dentro da sua boca. Isso é o que? A oração em línguas. E quando você desenvolver isso, querido, você vai entrar na maior dimensão de revelação que um homem pode caminhar na Terra. Eu vou encerrar essa live, salvar e entrar na outra. Não sai não. A gente tem umas 2 ou 3 coisinhas para falar aqui. Eu vou tentar ser rápido hoje, eu não quero prolongar muito não, tá bom? Mas vou encerrar aqui e a gente vai entrar em outra live. Não vai embora não, volta, hein? Volta para outra live.